possível somente crer. Amém, graças a Deus. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Graças a Deus pelas Escrituras, pelo momento que estamos vivendo, não só vivendo, mas contemplando aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Sabemos que existe um Deus vivo, visível, e ao mesmo tempo ele é invisível no nosso meio, porque as pessoas não conseguem vê-lo, não conseguem entendê-lo, justamente porque eles não conhecem a sua palavra. Sabemos que os homens têm lutado muito pelo desmatamento, que é muito importante você preservar a natureza. Chegam a dizer que a natureza ela é o pulmão do mundo, mas nós sabemos que isso é uma inverdade, né? Porque nós sabemos que o ar ele é marítimo, está nas águas. O H2O, ar, água, tudo você encontra tudo na água. O ar que você respira. Antes que Deus pudesse colocar as árvores, Deus primeiro tinha que criar, tinha que estar aí os oceanos, a vida tinha que estar no nosso meio, o ar tinha que estar em circulação, o pulmão, o ar, que é a água, esse grande mar que você tem aí. Então você pode desmatar, fazer um desmatamento da maneira que for. O ar não vai deixar de faltar. Porque o ar ele é marítimo, ele vem das águas. Amém? Se fosse assim, peixe não respirava. Não teria oxigênio na água. A água ela é oxigenada. Amém? Então, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, está escrito que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha, Esse Deus Altíssimo o abençoou. E o interessante de você ver nas Escrituras é que esse Deus, esse Melquisedeque, rei de Salém, ele levou pão e vinho a Abraão. Ele levou a ceia a Abraão. E Abraão, quando ele veio da matança dos reis, e houve uma batalha, esse homem foi ao encontro dele e deu a santa ceia para Abraão, e disse: Bendito, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então Deus Altíssimo tinha abençoado a Abraão. E esse Abraão tinha dado dízimo de tudo. E dízimo de tudo, quando nós falamos sobre dízimo, não estamos falando só sobre dinheiro. As pessoas elas se confundem. Então, quando falamos que Abraão ele deu dízimo de tudo, Abraão ele se livrou de tudo que estava nas suas costas. Ele dizimou tudo que ele tinha. Então, nós precisamos nos livrar também, E esse Deus que levou esse pão e o vinho a Abraão,
Esse mesmo Deus tem descido nesse tempo final. E hoje ele tem vindo para ter uma santa ceia, para ter um companheirismo com você. Mas antes que esse Deus pudesse descer ou estar presente para ter um companheirismo com sua igreja, ele primeiro tinha que enviar seu filho na terra. Seu filho na terra. E quando ele enviou seu filho, que o pecado foi dissipado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra foi pregada, aí esse Deus pôde descer, para ter um companheirismo conosco, amém? Para ter um companheirismo com sua igreja. Como foi com Abraão, hoje é no espiritual, no invisível, aonde as pessoas não entendem, não conseguem ver o que está acontecendo, mas existe um acontecimento espiritual, onde somente um pequeno povo entenderão que esse Deus está aqui para repartir o pão com eles. Amém? Mas tudo isso custou um trabalho. Custou um trabalho. Deus enviou seu filho. E se você não entender a diferença entre Deus e seu filho, você não sabe quem é que está com o pão e o vinho para você hoje. Hoje a Santa Ceia ela não deixa de ser algo, deixa de ser algo apenas natural, mas é espiritual, porque o ser espiritual está no nosso meio. Amém? Então é importante entendermos essas coisas, porque é a nossa história. A história precisa continuar. E em Salmos capítulo 110, versículo 1, ali está escrito. Vou ler o 1º e o 4. Está escrito, onde Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E no versículo 4 está escrito: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você está entendendo que o Melquisedeque que levou pão e vinho a Abraão, esse Melquisedeque deixou uma pessoa como sacerdote eterno, segundo a ordem dele, até que todas as coisas terminassem nessa terra, até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos pés do Filho de Deus. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, está escrito: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também disse noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo está dizendo que isso estava escrito em outro lugar, que é em Salmo 110, aonde nós lemos. Falando que esse filho, onde Deus está dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei. É a esse que Deus está dizendo: tu és sacerdote eterno,
segundo a minha ordem, ou segundo a ordem de Melquisedeque. Então existe uma ordem a ser cumprida. Então todos os filhos de Deus que se manifestaram nesse tempo, ou desde do começo, né, da humanidade, eles sempre ouviram e se colocaram debaixo de uma ordem. E nesse tempo final tem um povo debaixo de uma ordem. Ou entrariam debaixo de uma ordem ao ouvir a trombeta do Evangelho. Ao ouvir essa trombeta. Então Deus tem dito para seu filho: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por estrado ou por debaixo dos teus pés. Então Deus tem colocado, Deus está aqui para colocar todos os inimigos de Jesus, do Filho de Deus, debaixo dos pés dele, do Filho. E continuando, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, também está escrito, falando sobre o Filho de Deus. Porque Deus disse que esse Filho reinaria até que todas essas coisas aconteciam, que todos os seus inimigos estariam debaixo da planta de seus pés. Coríntios 15, 25, está escrito, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Deus tem dado poder a seu Filho. Né? Deus tem dito, você observa aqui que Deus sujeitou todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés do Filho de Deus. Tudo está sujeito. Mas Paulo está dizendo que claro está que menos aquele, se referindo a Deus, que ele sujeitou todas as coisas. Tudo está sujeito debaixo dos pés do Filho de Deus, menos Deus que lhe deu essa ordem. Porque ele é um sacerdote eterno, segundo uma ordem. Ele está debaixo de uma ordem. Amém? Hebreus 1:3 está escrito, e qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Quem que está dizendo isso? E qual dos anjos Deus disse, jamais, assenta-te à minha destra? Deus dizendo, até que Deus ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado de teus pés. Esse é Deus mesmo. Deus deixou o Filho, deu um trabalho para o Filho. E Deus tem descido e está no nosso meio, fazendo exatamente o que Ele prometeu. Deu a ceia a Abraão, e Ele está aqui de uma maneira espiritual para ceiar conosco. O pão que é a palavra, o vinho que é o estímulo da revelação, está presente no nosso meio agora, para que você possa se converter à palavra de Deus e saber quem é que está no nosso meio. Você observa que existe algo que o homem não entende,
Jesus está num patamar totalmente diferente, onde todas as coisas estão sujeitas. Então você não precisa fazer mais nada. Preste bem atenção que tudo já foi feito. A cura já foi conquistada. Tudo já foi feito para os filhos que creem na palavra. Para os filhos que creem. Então existe alguém no nosso meio aqui, hoje, trabalhando de uma forma diferente, de uma maneira que as pessoas normais, o homem normal não consegue ver as coisas anormais, porque as coisas de Deus é loucura para o homem normal. O homem espiritual é loucura para o homem natural. Porque o homem espiritual vai falar aquelas coisas que o Espírito tem colocado. Amém? Então, existe um ser sobrenatural no nosso meio. Gente, Deus não desceu à toa aqui. Deus não está à toa aqui. Se isso não for o suficiente para tirar as pessoas da Sodoma moderna, para tirar as pessoas dessas diversões, desse entretenimento que essa Sodoma está oferecendo, você precisa se libertar, não ouvir mais o som de Sodoma, não ouvir mais os barulhos de Sodoma, as diversões de Sodoma. Então Deus tem descido, porque como foi nos dias de Noé, assim será. Então tem que se repetir, tem que se repetir. O irmão Brana disse na mensagem, olhando para o invisível. Vocês observam que se Deus desceu, existe um ser invisível, aonde o mundo visível, as pessoas elas estão visíveis demais para o mundo. As coisas estão coloridas demais para elas. Satanás tem pintado um quadro para as pessoas e elas estão adorando o quadro que Satanás tem pintado. Então, nessa mensagem, olhando para o invisível, amados, não é todos que vão olhar para o invisível. Se o invisível está aqui, e se você não estiver entendendo o invisível, você ainda não está convertido. Você ainda está em Sodoma. William Branham disse essa mensagem olhando para o invisível. No parágrafo 77 dessa mensagem, ele diz: você crê que Jesus Cristo vive? O que é isto? O invisível se torna visível. O que é aquilo? O mesmo Jesus, os mesmos frutos, os mesmos sinais, as mesmas coisas que ele fez. O mensageiro está dizendo para você aqui, ó, você crê que Jesus Cristo vive? Agora, qual Jesus Cristo que ele está falando para você? Aqui está o quadro de William Branham. E aqui existe uma luz sobre a cabeça de William Branham. E você vê que essa luz aqui, ela é uma mão, ela está assim. Todo o desenho da mão, ela está assim. Sobre a cabeça do profeta. William Branham disse, o que é isto? Ele diz, o invisível se torna, o invisível se torna visível, ou se tornando visível. Ele tá aqui para se tornar visível para você. Você não consegue vê-lo, ninguém jamais verá Deus. Mas só que você tem que entender o linguajar de William Branham. Ele está dizendo que o invisível se torna visível. O mesmo Jesus, os mesmos frutos, os mesmos sinais e as mesmas coisas que ele fez.
Então você vai entender o invisível se tornando visível através dos frutos. Como que o invisível vai se tornar visível? Porque tem que ter algo visível para que o invisível se mostre através dele. Então aqui está o invisível sobre a cabeça do profeta, e aqui está o corpo, o mensageiro William Branham, o ser visível, para que o invisível possa ser manifestado a você. Não é para o mundo, não é para Sodoma. Os que estão em Sodoma estão ouvindo as coisas, ouvindo e vendo, enxergando as coisas visíveis. Mas Abraão estava fora de Sodoma, ele pôde ouvir e ver o invisível. Estava um homem diante de Abraão, mas as obras que foram feitas ali foi algo invisível. O invisível estava pronunciando através do visível. Então ele está aqui fazendo as mesmas coisas que ele fez. Vocês observam que o William Branham está dizendo se você crê que Jesus vive. E esse Jesus, ele fez algo. Aí você entende que teve um Jesus aqui na Terra que diz, eu não posso fazer nada. Mas você entende que o William Branham está dizendo que teve um Jesus que fez. Agora, aqui está uma mulher. A próxima. Eu falo com ela como ele fez com a mulher do poço. Deus se manifestou, o ser invisível se mostrou visível através do corpo de seu filho. Quando Deus conversou com a mulher do poço através do ser visível, que era o corpo físico de seu filho. Ali Deus estava se tornando visível. E o William Branham está dizendo, eu falo com essa mulher da mesma forma que ele falou com a mulher do poço. Então era Deus nele falando. Da mesma forma. O ser invisível estava num corpo visível, falando com a audiência, falando com as pessoas. Esses cultos são muito importantes porque é o momento que você está vivendo. Você está vivendo no momento de entender o ser invisível que está no nosso meio. Se você não enxergar o invisível através das obras, através dos sinais, você não sairá da Sodoma moderna. Então eu falo com essa mulher da mesma forma que ele falou com a mulher do poço. Aí o William Branham começa a fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Ele disse, somos estranhos um para o outro, somos estranhos um para com o outro? Perguntando para a mulher. Somos. Para que as pessoas que estão do lado de fora saibam. Apenas você. Apenas levante a sua mão. Apenas levante a sua mão então. Este é o nosso primeiro encontro. Somos estranhos um ao outro. Agora, eu não sabia o que o homem tinha há poucos minutos atrás. Mas seja o que fosse, eu não tive nada a ver com sua cura. Houve algo antes, uma pessoa foi curada, o William Branham está dizendo, eu não tive nada a ver com a cura dessa pessoa. Então, quem que tem a ver alguma coisa com a cura daquela pessoa? Ele diz, Deus fez aquilo. A sua fé fez aquilo. Eu não tive nada a ver com isso. Isso é apenas um dom. Pois nesse edifício agora, estão simplesmente os mesmos tipos
de anjos que Giase viu quando Elias ou Eliseu, presta bem atenção, às vezes o mensageiro ele troca o nome. Ele não está errando, ele está trocando o nome. Como Eliseu viu. Como estão os mesmos anjos que Giase viu quando Eliseu abriu os seus olhos. Então, quando Eliseu abriu os olhos daquele moço, ele pôde ver anjos ali. E o William Branham está dizendo para você que naquela audiência onde ele estava ali, ele está dizendo, aqui estão os mesmos anjos. Então, existia um profeta ali naquele tempo, o profeta Eliseu, que abriu os olhos daquele moço para que ele visse aqueles anjos. Então, se o William Branham está dizendo que aqueles anjos estavam ali, era porque ele estava vendo. Ele estava vendo aqueles anjos ali. Porque é o mesmo ministério, é o ministério profético. O profeta, ele enxerga coisas que você não consegue ver. Ele consegue enxergar o sobrenatural. Ele disse, nesse edifício está o Senhor Jesus. Ele disse, então não olhe para o que você vê. Esse é um problema sério. Você está olhando para aquilo que é matéria, para aquilo que os seus olhos naturais conseguem enxergar. Mas ele diz, não olhem para não olhe para o que você vê. Olhe para o que você não vê. Que diferença. Você tem que olhar para o que você não vê. Ele estava dizendo que existia anjos ali, existia coisas sobrenaturais ali, e as pessoas não estavam vendo, ou não estavam entendendo aquilo. Ele disse que estava fazendo contato com aquela mulher, da mesma forma que Jesus fez com a mulher do poço. Mas não era Jesus que fez, era Deus através de Jesus. Era Deus através de seu profeta, o ser invisível fazendo contato com aquela mulher. Então você tem que olhar para aquilo que você não vê. Então quando você começa a olhar para aquilo que você não vê, você começa a entender o que Deus está fazendo. Começa a entender quem é que está fazendo o trabalho. Por que que você tem que olhar para aquilo que você não vê? Ele diz, porque é uma promessa de Deus. Pois Deus disse que ele faria isso. E ele está fazendo isso. Então, se Deus disse que ele fazia isso, ele está fazendo isso, então Deus estava presente fazendo. O ser invisível estava tornando visível através da obra sendo pronta, através de cada pessoa que estava sendo curada ali. O profeta tem nos dito que quando Deus se manifesta, a primeira coisa que Deus faz, é trazer a cura, é curar enfermo, para poder atrair as pessoas. É multiplicação, é tudo para atrair as pessoas. Então, quando o dom está em operação, curando o enfermo, abrindo os olhos de cego, surdos ouvindo, voltando a ouvir. Por que Deus está fazendo aquilo? Para atrair as pessoas. Mas Deus estava atraindo as pessoas para quê? Quando você atrai as pessoas, elas já estão atraídas, elas já sabem que existe algo sobrenatural ali. Existe algo sobrenatural aqui. Você não consegue ver, mas tem. Então, quando as pessoas chegaram, elas chegaram através de uma doença, de uma cura, de uma cegueira. O ser sobrenatural fez com que elas chegassem até ali. Deus atrai as pessoas para que depois que elas sejam atraídas, ele possa pregar o evangelho.
pregar a palavra. Então não é os sinais que vai te salvar. O que vai te salvar é a palavra. O sinal é apenas para atrair você para ouvir a palavra. Deus se manifestou através de William Branham com sinais e maravilhas para atrair o povo. Então, quando o povo foi atraído, que a palavra, a doutrina começou a ser pregada, muitos foram embora, porque a doutrina ela é muito forte. A doutrina ela vai impedir você de fazer aquilo que você gosta. Mas existia um povo no meio daqueles que foram atraídos ali, que viram que tinha algo diferente ali. Mas aqueles que só queriam a cura, só queriam a multiplicação de pães para saciar a sua fome, foram embora. Mas aqueles que queriam ouvir e aprender de Deus, aqueles conseguiram enxergar o invisível, através de sinais e maravilhas. Amém? Na mensagem Paradoxo, antes dessa mensagem, o irmão Bruno ainda nos diz aqui, onde nós estávamos lendo, ele diz que é uma promessa de Deus, só para finalizar essa parte. Ele diz que Deus disse que iria fazer e ele está fazendo. Observe, ele diz, Deus disse que ele faria isso. Fazer sinais, maravilha e trazer a tua palavra de volta. O William Branham finaliza dizendo, e ele está fazendo. Amados, Deus não está aqui para te curar. Já falei isso algumas vezes. Deus não está aqui para curar mais. A cura, não estou dizendo que Deus não cura mais. Mas o trabalho de Deus já não é te curar. Porque ele já fez isso. Quando Deus reuniu todas as pessoas através de sinais, de cura e tudo, foi justamente para trazer a palavra. Então Deus está trazendo você aqui para pregar a palavra para você. Amém? Ele está aqui para pregar a palavra. Não está aqui mais com a primeira fase, que era sinais e maravilha. Agora é a palavra. Para preparar você para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no trono, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse Senhor Jesus, ele se colocará diante de Deus e irá devolver para Deus tudo que Deus fez por ele, para que Deus possa ser tudo em todos. É assim que aquele versículo se acaba. Então, amados, Deus está aqui fazendo essa obra. O William Branham ainda diz na mensagem Paradoxo, ele diz, Jesus fez as obras de seu Pai, porque o Pai estava nele. Entende? O Pai estava nele, ele fez as obras porque o Pai estava nele fazendo. Jesus não podia fazer nada se Deus não estivesse nele. Agora existe alguém fazendo, se tornando algo visível. O invisível se tornando visível para você através das obras. O invisível se tornou visível através de Jesus, através das obras, para atrair o povo. E quando Deus atraiu o povo através de Jesus, a doutrina pôde ser pregada. E ficaram poucos com ele. 70 foram embora, só ficou os 12 e um era o diabo. Então agora, amados, é o momento da doutrina. É o momento do conserto. É o momento que as pessoas precisam. É por isso que a gente tem que entrar nesses cultos, porque Deus está presente e você precisa ser moldado. Nós precisamos ser moldados. Então ele fez as obras porque o Pai estava nele. E o Pai está aqui para entrar na noiva, fazer um trabalho através da noiva. O evangelho através da noiva. A noiva vai pregar, tudo já foi pregado. Mas a noiva, ela é como noivo. O noivo repetia as palavras do pai. A noiva repete as palavras que o noivo deixou. Então Jesus não fez as obras, ele fez as obras do pai, porque o pai estava nele. Isto é porque as obras foram feitas. Porque o pai estava no filho. William Branham disse, crê você nisso? A congregação diz amém. Aquilo nele
Ele era o Deus encarnado. Vocês creem nisso? Amém? Aquele Deus, o Pai, o qual é o Pai de Jesus Cristo, o grande Espírito, habitou na plenitude de seu poder. Em Jesus Cristo, o qual foi o tabernáculo de Deus, feito carne, e habitou sobre a terra, representando a palavra. Jesus era a palavra. A Bíblia diz assim, São João capítulo 1, capítulo 1, no primeiro capítulo. E a palavra era invisível, até que ela se tornou carne. E então a palavra se tornou visível. A palavra era invisível até ela se tornar carne. Aí o Deus invisível veio na palavra visível e trouxe todas as manifestações que os verdadeiros eleitos de Deus precisavam. Amém? Para encerrar, estamos no final. E através do seu sacrifício mortal no Calvário e sua ressurreição, posicionalmente colocou sua igreja naquele reino. Que reino que é esse? William Branham disse que o mesmo Deus invisível pudesse vir para dentro da pessoa e fazer a palavra visível. Ó, que coisa! Eu desejo que minha igreja possa ter isso. O profeta dizendo, se vocês pudessem ver, amigos, o Deus invisível fez-se visível. Agora ouça, vamos estudá-lo outra vez agora. Amados, o Deus invisível, ele se tornou visível. De que forma? Através do corpo visível. É somente através de um corpo visível que o Deus invisível pode manifestar o que ele é. E o que ele é? Ele é a palavra. E a palavra está aqui para se tornar um com você. E a palavra só pode se tornar um com quem? Com a palavra. Então, se você é parte da palavra, você é a palavra também. E a palavra não pode se unir com aquilo que não seja a palavra. A palavra de Deus. Nós não podemos nada senão pela palavra. Não podemos continuar se não for pela palavra de Deus. Deus está aqui para mudar nossos pensamentos. Deus está aqui para que nós possamos entender que o ser sobrenatural está no nosso meio. Deixa esse Deus penetrar na sua vida. Deixa esse Deus tomar conta de você. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa palavra que começou lá atrás, ela vai te levar para a eternidade. Porque você é parte da palavra. Os sinais seguirão aqueles que creem. Muitos não continuarão com a palavra, porque eles não são escritos no grande livro, não foram escritos no grande livro, que é a mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Muitos fugirão, muitos não conseguirão continuar, porque a palavra de Deus ela é exigente. A palavra de Deus é exigente. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo.